Boa noite. Todos bem? Tudo bem. Eu não quis colocar antes porque o pessoal não ficar assustado, né? Sair, dar uma sentada e já vai lá para fora, então a atenção não é essa, né? Vamos lá. Tudo bem com vocês? Aos que eu não conheço, muito boa noite. Feliz de estar aqui hoje. Nós escolhemos um tema muito apropriado para todos nós, para os tempos que nós vivemos, como espírito humano, seja na Terra, seja em outro planeta, seja em outras eras, mas é um tema muito apropriado, que foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, das questões do Livro dos Espíritos, 466, 469 a 479, que é o capítulo sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E numa mensagem que é chamada Perseguidores Espirituais, de Joana de Ângeles, deste livro Rumos Libertadores. Então, nada do que aqui nós fomos refletir é da minha invenção. A gente só traz algum complemento de experiência própria ou de casos que nós podemos ter, né, testemunho, mas tudo é baseado em Allan Kardec e em Joana de Ângeles, certo? Todo mundo pronto? Sim. Sentir firmeza. Até o plano espiritual diz que sim. Então vamos lá. O que é perseguir? Né? Porque é bom a gente... Eu vou tirar esse crachá porque esse barulho está tirando a minha atenção. Então já fica aí a dica para vocês, tá? Qualquer barulhinho aí, telefones, etc., né? O que é perseguir? Então eu fui lá no dicionário saber, né, o que significa perseguir. Então perseguir é procurar alguém em toda parte com frequência. Isso é um dos significados. Uma insistência. Procurar fazer mal a alguém é um outro significado. Importunar, mas também é agir ou lutar para conseguir algo. Então também é parte do verbo perseguir. Seguir sem cessar, seguir até atingir, percorrer, reivindicar. Certo? Então vocês vão entender o porquê que a gente está trazendo isso. Porque o perseguir, né, ele tem uma conotação que parece que é negativa. Mas a gente não fala, vamos perseguir os nossos sonhos, não é? É ir com insistência, é ir atrás de um objetivo. E o que é essa questão das perturbações espirituais? Nada mais é do que os nossos irmãos do outro lado da vida, com o objetivo de nos perseguir, de reivindicar, de fazer-se corretos, de fazer corrigir, né? De reparar em forma de vingança o mal que nós os fizemos, né? Então, é importante a gente saber, né, a diferença entre o perseguir da parte positiva e da parte negativa. Só que o nosso foco hoje não é a gente sair daqui amedrontado, sair daqui falando, né, que esse tema não me pertence, porque, na verdade, eu não tenho obsessão. A gente não está aqui para falar de obsessão. Isso é tema para outra palestra. O tema é perseguidores espirituais. Então, qual que é o objetivo? A gente vê hoje quem que são eles. Porque quando a gente fala de perturbação espiritual, de perseguidor espiritual, a gente acha que é o quê? Alma penada. Né? Primeira coisa é o quê? Esses espíritos horrorosos, né, que estão atrás de mim. E aí a gente vai ver o que eles fazem. Porque tem alguma coisa que eles fazem na nossa vida. Como que eles agem e, finalmente, como que a gente se procede, como a gente se porta diante deles. Então, a gente não está aqui para discutir os tipos de obsessão, para discutir casos de quem tem obsessão, não. Cada um vai pensar por si e vai tentar ver o que isso tem utilidade na sua vida e na minha, certo? Então, vamos iniciar aqui. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer que nós podemos ter inimigos encarnados e desencarnados. O encarnado é fácil.
Porque a gente vê, a gente tem que topar com a pessoa, a gente tem que discutir, tem que lidar, enfim. O desencarnado, não necessariamente a gente vê. Mas ele existe, né? E esses inimigos invisíveis do mundo espiritual, eles manifestam, né, a malevolência pelos casos de obsessão, pelas subjugações, pelas perseguições espirituais. Aqui tantas pessoas, né, estão sujeitas a isso, incluindo todos nós, porque se alguém aqui achar que não está sujeito à obsessão, eu convido a você a realmente refletir em que mundo que você vive, porque todos nós estamos sujeitos e vulneráveis a sermos influenciados pelos espíritos, tá? Então, essas provas, né, da vida, o que elas fazem com a gente? As provas da vida, elas nos ajudam, né, no nosso desenvolvimento espiritual, nos ajudam a adquirir perseverança, adquirir coragem, né? Mas Allan Kardec deixa claro que essas perseguições, elas só existem na Terra porque é o estado evolutivo que a gente se encontra. Se na Terra não existissem espíritos maus, pensamentos sombrios, não existiriam perseguidores espirituais. Simples. Mas o planeta que a gente vive, a atmosfera da Terra, o que a gente pensa, o nosso estágio espiritual, ele é o ponto atrativo ainda dessas mentes enfermiças. Então é por isso que não tem escapatória. Eu posso estar dentro do centro espírita, os espíritos não entram aqui. Entram sim, aí é que eles entram mesmo, porque eles estão o quê? Imersos na misericórdia do Senhor, na misericórdia dos espíritos bondosos que vão estar aqui para acolhê-los. Então eles entram conosco, eles vão nas igrejas, eles vão em todos os lugares, né? Não são barrados pela espiritualidade, porque Deus é um Deus de oportunidade, né? Só que, como a gente vai ver hoje, o mal, ele tem uma hora para acabar. Então, Deus permite até um certo ponto. Uma hora, a própria lei de evolução vai fazer com que esse mal cesse. Porque os espíritos vão despertar, assim como nós despertamos. Ou nós estamos tendo a ilusão de que hoje nós estamos aqui mais ou menos, né? Não somos mais espíritos trevosos, mas muitos de nós já fomos. Então aí está a prova de que as encarnações, os embates da vida, o uso do nosso livre-arbítrio, aos poucos a gente vai se libertando. E eles também vão se libertar disso. Só que ainda não chegou o momento deles. Pelo simples motivo de que ainda não despertaram, né? Então, nesse tópico do Evangelho, Allan Kardec deixa claro para a gente que é importante nós termos indulgência com os espíritos encarnados, né? Perdão, indulgência, saber que a gente vai errar amanhã, pedir perdão, também querer ser perdoado, tudo isso com os desencarnados não é diferente, né? Então, o meu objetivo aqui é a gente meio que desmistificar essa coisa de falar, os espíritos. Então, os espíritos são gente como a gente, só que eles só estão sem corpo. Essa é a diferença. Não tem emoção, tem sentimento, tem dor, tem alegria, igual a gente, só não tem o corpo físico, nessa densidade que a gente tem, né? Então, são pessoas como nós. Mas, na época, né, no passado, a gente tinha o quê? Era chamado os deuses infernais, né? Aí depois virou o demônio. O que é o demônio? O demônio nada mais é do que os espíritos endurecidos no mal. Não é um ser que está lá não sei aonde, brigando com Deus, uma força contrária a Deus. Não. São esses espíritos endurecidos, ao quais eles foram chamados, intitulados de demônio. São os nossos irmãos, eu falei do barulhinho, né? Estão vendo que eles estão assim, afiados. São os nossos irmãos que fazem o quê? Que ainda estão endurecidos no mal. Mas são pessoas como nós. E qual que é a raiz, gente, de todo esse mal? O que vocês acham? Por que existe, né, esse mal? O que faz com que eles façam esse mal? Alguém tem uma ideia? Uns vão falar, é livre-arbítrio, mas aonde que isso começou? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Outras vidas também, mas em uma dor.
começou, na verdade, no amor. Então, o ódio nada mais é do que o amor que em algum determinado momento foi ferido. Porque é um filho que foi assassinado e eu virei obsessor. É uma traição que acabou com a minha vida, me arruinou, eu virei obsessor. Então veja que existe uma raiz do amor, nesses casos mais graves, né? Mas os nossos irmãos ainda estão cegos para essa visão, né, da libertação pelo amor, do perdão, como nós estivemos por muito tempo e como nós ainda estamos, porque o que a gente quer fazer é o quê? É vir ao centro espírita e fazer o quê? Arranca esses espíritos de mim, porque eu não mereço passar por isso. Então a gente não está nem pensando no que eles estão vivendo. Qual que é a dor deles? Toda vez que uma pessoa vem conversar conosco e falar, né, da questão que está obsediada ou que nem sabe, né, que está, mas eu fico ouvindo e fico me perguntando o que será que está atrás dessa história. Então, é muito importante a gente acolher os dois. Nós que estamos em processos de perseguição espiritual e também pensar na dor daquele espírito que está nos perseguindo. Porque a obsessão, né, os casos de obsessão, não existe vítima. Claro que a gente pode dizer, uma vítima temporária. A pessoa que chega à casa espírita, a pessoa que está num processo de subjugação grave, enfim, ela é uma vítima no momento. Mas em algum determinado ponto da sua trajetória, ela era o algoz. Então, chega uma hora em que esse ciclo vicioso ele vai se quebrar. Então, eu reencarno como vítima, depois eu viro algoz. Depois eu vítima e algoz. Então, se hoje nós somos a vítima desses perseguidores espirituais, é porque, em algum momento, nós fomos algozes. Isso ficou claro, gente? Porque qual que seria a justiça de Deus de permitir que um espírito desta categoria, ainda endurecido, nos perseguisse? Pessoas boníssimas, espíritos iluminados, de luz. Faz sentido? Não faz nenhum, né, gente? Então, mas eu não fiz nada nessa vida. Então, nessa vida eu também não. Eu não fiz quase nada ruim. Quase nada. Falei, quase, hein? Nada que merecesse uma obsessão espiritual grave, como as que eu já passei. Então, da onde que vem isso? De muitos outros episódios que eu já causei. Então, é para a gente abrir, sabe? Abrir essa mente para sempre pensar, né? Isso não é para a gente ficar dialogando com esses espíritos, não é essa a proposta. É para a gente pensar quem são eles, né? Então, Allan Kardec vai falar para nós, no capítulo 28, na prece pelos espíritos endurecidos. Ele vai dizer que os espíritos maus são aqueles que não foram tocados pelo arrependimento. Basicamente, eles sentem prazer em fazer o mal, não têm a menor misericórdia, a menor pena, a menor compaixão e são insensíveis a qualquer toque, né, de amor, de prece e ainda blasfemam contra Deus. Então, esses espíritos são as almas endurecidas que ele fala, que depois da morte se vingam dos homens pelo mal que eles sofreram. Aí, eu achei interessante essa parte, eu nunca tinha parado para pensar, mas que coisa, a gente vai lá no capítulo do 27 e 28 do Livro dos Espíritos, 28, tem a lista de preces, né? A gente só vai na prece, tem que ler o prefácio, porque olha que interessante o prefácio. Antes dessa prece, Allan Kardec vai dizer que existem duas categorias de espíritos maus. E eu fiquei surpresa nessa pelo seguinte, a primeira delas é o espírito que é realmente mau. Aquele que, tipo assim, assumido, é ruim, né? O bicho é ruim, ele ainda é mau, que não, sabe, que não tem a menor, é uma pedra, uma rocha. Mas olha só que interessante, tem os maus, os que são realmente maus, que ele considera mal, e os hipócritas. E olha só a revelação, os maus, esses que são nem pedra, são mais fáceis de ser conduzidos ao bem do que os hipócritas. Olha que interessante. Uma surpresa, né?
Porque você fala, mas é um endurecido, né? Matou, ainda fala que teve gosto de matar. Pois é, mas muitos deles, segundo Allan Kardec, fazem o mal mais por instinto, por ainda estarem endurecidos, né? Ainda estão muito materializados, não por cálculo. O hipócrita é diferente. Ele faz de caso pensado. E, infelizmente, é a maioria, porque eles são extremamente inteligentes, eles são audaciosos e eles passam, né, uma imagem assim, finge que tem bons sentimentos. Vocês estão conseguindo ver, né? Estão encarnados também, né? Não estão lá só lá. Então, o pessoal está rindo já. Então, eles fingem que têm bons sentimentos para adquirir a confiança. Então veja que isso aqui não é coisa só de espírito que está lá, né? De alma penada, como o pessoal gosta de falar. Então, eles fazem isso e ficam felizes quando encontram pessoas a qual eles podem manipular. E aí, o nome de Deus para eles não inspira nenhum temor. Eles usam uma máscara tão linda que até pregam o nome de Deus. Para ver a dificuldade que é, né? Então, Allan Kardec vai dizer, no mundo visível e invisível, então vai falar que na Terra também, os espíritos encarnados, hipócritas, são mais perigosos do que o nosso irmão, que totalmente sem noção, foi lá num cinema, acabou com todo mundo, e você pergunta para ele, por que você fez isso? Não sei. Não sei. Você não sente nada? Não. Sente ódio? Não. Sente amor? Não. Ah, mas é mal. Sim, é mal, atrasado, embrutecido. Mas o hipócrita, a gente não precisa nem citar nomes, né? Então, por que a gente está trazendo isso, gente? Porque para tirar essa imagem de que espírito que persegue, espírito obsessor, é espírito assim que tem que ser das trevas, animalesco. Não, às vezes eles são lindos. Aparentam assim com corpos lindos, com uma lábia boa, uma aparência de inteligente, são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Então vamos ficar em alerta. Joana de Ângeles vai falar para nós que esses espíritos são adversários da paz. Então eles são os nossos inimigos de ontem, são os antipatizantes de hoje. Então tomemos cuidado, a gente não quer ter mais na nossa lista. Né? Vamos começar a limpar essa lista aí de perseguidores para as próximas vidas, acertando as contas agora. Né? Então ela fala que eles são antipatizantes de hoje, instrumentos da vida em benefício do nosso melhoramento interior. Então Deus permite que isso aconteça, até porque para nos auxiliar a nos melhorar. Aí, há aqueles que acham que, bom, eu vou no centro espírita, ou eu vou na minha igreja tal, ou eu estou sempre orando, eu estou ileso a esse tipo de influência. Não, você não está, e nem eu. Todos nós, sem exceção, vivendo neste planeta abençoado que nós vivemos, estamos propensos à influência desses espíritos. Certo, gente? Alguém discorda disso? Sim? Mas que tem mais. Eles são hábeis, muito ardilosos. Eles conhecem exatamente os nossos pontos vulneráveis. E aí que é a tristeza. Porque quando eu estou encarnada, eu estou no meu trabalho, ou eu tenho uma pessoa, eu consigo disfarçar. Do encarnado para encarnado é mais difícil, né? Da gente começar, o ponto fraco dele, a gente tem uma noção, mas o desencarnado, como tem a nossa sintonia vibratória, né? Como tem aquela história, ele tem um raio-x das nossas dificuldades, das nossas fraquezas e, pasmem, das nossas fortalezas espirituais. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar, não aonde o ponto é fraco apenas, vai tentar fazer com que a gente se diminua no que a gente já conseguiu adquirir, que também é uma outra estratégia, tá? Então, eles se comprazem nos planos de maldade. Então, eles sentem prazer de fazer o que fazem. Lembrando, vamos lembrar uma coisa, que eles ignoram por prazer. Eles ignoram, assim,
a misericórdia e a compaixão. Então não adianta a gente chegar, não é que não adianta, né? A gente chegar, sei lá, numa reunião de desobsessão, ou chegar a um espírito desse nível, mais pro hipócrita, e falar, meu irmão, pensa em Jesus, você precisa libertar essa pessoa, ela já é tão boa. Gente, ele vai rir da nossa cara, vai gargalhar, porque ele sabe, Jesus para ele não tem o menor significado, embora ele tenha significado para Jesus, né? E outra coisa, a pessoa que ele tem no psiquismo dele é aquela que provocou o ato que o maltratou. Não é a de hoje. Ah, mas então isso não vai ter volta, não vai ter como libertar. Vai! Quando ele ou ela começar a ver que nós somos outras pessoas. Não é pela fala, não é pelo número de prece que eu faço. É pela minha atitude. Agora, tem situações em que não necessariamente a gente vai conseguir se libertar disso numa existência. Então, esses assédios, eles vão ser constantes. Até porque, para realmente testar se eu e você estamos no rumo certo agora. Porque eles são permitidos nos testar. Para ver se realmente a Sabrina de ontem não é mais a de hoje. E eles vão testar. Só que muitos deles vão nos testar a ponto de ser vencidos pelo cansaço. Ou chegar no momento onde eles falam, realmente, a Sabrina mudou, não é aquela pessoa, aquela megera que eu conheci, vou caçar meu rumo, ou agora eu vou seguir com ela, porque eu acho que esse caminho é bom. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Os que, mesmo assim, continuam no mal, mesmo com a gente se libertando, com a gente se melhorando, a lei da evolução vai dar conta deles. Então vai chegar uma hora que o mal vai ter fim. Só que não vai depender só de nós. Mas aí você fala, mas então, por que eu tenho que saber quem são eles? Ora, porque você tem que saber. Justamente para tirar essa parte de a gente achar que, espírito das trevas, assombração, espírito que faz barulho na minha casa. Gente, esses espíritos não tem problema nenhum. Às vezes até companhia. Eu não tenho essa mediunidade, graças a Deus, mas, sabe, vai lá, tá bom, às vezes quer conversar, tá falando de coisa grave, né? Espírito que realmente influencia na nossa vida a ponto de causar o mal, de agravar o mal que a gente já carrega dentro de si, né? Vai melhorar, tá? Vai melhorar. Vocês seguram aí que vai melhorar. Bom, por que Deus permite que os espíritos nos estimulem ao mal? Quem que acha? Qual que é a resposta aqui? Por que Deus permite esses nossos irmãos importunarem a gente? Por quê? Uma das coisas, sim, isso. Então, são instrumentos, isso é muito importante de lembrar, para nos provar a fé e a constância no bem. Então, é realmente, ok, então, hoje a Sabrina, a Maria reencarnou, e estão agora mudando um pouco, virando a casaca, vamos ver se realmente ela está virando a casaca para o bem. Então, a gente precisa testar. Vamos lá ver. Então, Deus permite que isso aconteça. Para ver se a nossa fé realmente é robusta. Para ver se a gente realmente está se modificando ou se é uma questão de aparência. Porque se for aparência, aí que é a tristeza. Porque eu estou no processo obsessivo, aí eu vou para o centro espírita fazer caridade, vou no homeless, vou na nursing home, faço tudo, mas a obsessão está ali. Por quê? Porque não é esse o foco. Agora, é importante eles nos verem fazendo bem? Claro que é. Porque eles vão falar, imagina, você que estelionou todo mundo, roubou comida de todo mundo, indo lá no homeless dar comida, que história é essa? E eles vão perceber se você e eu estamos indo de coração ou se é fachada para fugir da obsessão. Isso que é o triste. Porque o encarnado, nenhum de nós aqui, se eu for lá no homeless ou vocês, ninguém vai começar a me julgar, ela está aqui porque ela quer. Não, mas os espíritos sabem. Não, você está aí só porque você quer se aparecer ou porque você quer se livrar da gente. Então, eles têm que sentir dentro de nós que aquela caridade é legítima. Eles têm que sentir dentro de nós que você deu um abraço, que você mandou uma mensagem para aquela pessoa que você detesta, mas de coração. Porque se for de fachada, eles vão perceber.
Então, por isso que é importante da gente saber quem são eles. Eles são ardilosos, são inteligentes, eles estão nos rondando para realmente ver até onde a gente vai. E alguns, infelizmente, felizmente são tocados, outros não. E a gente vai numa trajetória. Agora, a boa notícia é que quanto mais nós melhoramos, mais o assédio vai ficando mais sutil, porque perde o quê? Aquele ponto de sintonia, vai ficando mais fraco. Mas vai ter dias que a gente vai estar mais submerso a esse tipo de situação, e outros dias que a gente vai estar mais fortalecido, né? Então, por que Deus permite? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Então, a gente precisa passar pelas dificuldades para chegar o quê? No nosso objetivo final, que é sermos espíritos puros, espíritos bons. Mas os espíritos nos dão um alerta. A nossa missão, eles falam, é colocar vocês no bom caminho, é mostrar para todos vocês qual que é aí o GPS para chegar num lugar de felicidade, de bondade. Mas o que acontece? Olha só. Quando as más influências agem sobre ti, é vocês que os chamam pelo desejo do mal. Vocês, estou falando para nós, tá? Não é para nós. Porque os espíritos inferiores vêm em seu auxílio quando tem vontade de cometer o mal. Ah, mas como eu falei no início, mas nessa vida eu não fiz nada, então nessa, minhas criaturas e eu, nessa a gente não fez muita coisa grave, mas já fizemos. Então, se naquele momento, sei lá, numa vida ou outra, eu tive vontade de me vingar, eu vou ter aliados que vão me ajudar naquela vingança. Eles vão se sintonizar naquele plano. Aí nós desencarnamos, paramos aqui no centro espírita, começamos a mudar de rumo. Aquela cena da vingança, aquele episódio, ainda está no psiquismo dele. Porque ele não conseguiu ver nada de diferente ainda. Então aquela pessoa, para ele, ainda é aquela do passado, não é a que está hoje. Então, como a dor é tão grande, eles se recusam até a dar uma chance de aceitar que a gente está melhorando. Né? Alguns casos são assim. Então, por isso que Allan Kardec diz que é assim que Deus se utiliza disso. Ele deixa ao nosso livre-arbítrio a rota que a gente quer tomar. Então, não é que os espíritos não nos ajudam. É que em determinado momento da nossa trajetória, nós fizemos o quê? Nós atraímos essas entidades pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, e assim continua hoje. Talvez em graus menores, né? Nós não somos mais espíritos perversos. Mas o que nós estamos pensando? O que nós estamos falando? Com que tipo de pessoas a gente anda? Que tipo de música que eu escuto? Qual que é a minha conduta? Como que eu trato as pessoas? Então, quando a gente começa a se analisar, a gente começa a perceber os espíritos que estão ao nosso redor. Então, os espíritos que nos perseguem olham para nós, vê aqui no centro espírita, uma graça, né? Uma graça de pessoa. Aí amanhã eu estou lá em algum lugar xingando, blasfemando, pensando aquela pessoa que eu detesto e tal. Acredito, tem pessoas que eu não gosto. E aí, ele vai falar, nossa, aí, tá vendo? Não é tão assim como tá pensando. E eles vão falar, e eles vão, às vezes, até insinuar isso. E realmente nós não somos isso ainda. Nós estamos a caminho. É um levanta e cai, um levanta e cai constante. E eles estão ali à espreita, vendo qual que é a hora que a gente vai cair. E a hora que a gente levanta, eles não têm como impedir a gente de levantar. Por uma coisa chamada vontade. Porque com os espíritos da luz eles não podem. Eles podem tentar puxar a gente para baixo, mas com os espíritos bons não. Mas para atrair os espíritos bons, precisam de um trabalho da nossa parte. Porque esses nossos irmãos, eles não batem na porta para entrar. Eles arrombam a nossa casa mental, arrombam a nossa casa física,
arrombam o sentimento do nosso coração sem pedir licença. Os espíritos superiores esperam ser chamados. Então, que sintonia que a gente quer lidar, não é? Mas olha só, vamos aí para o que interessa, né? Como que eles atuam? Como que eles agem? Segundo do Joana de Ângeles, eles fazem algumas coisas assim, vamos ver se vocês se identificam aí. Eles inspiram desalento, desânimo, com insinuações constantes e malévolas, insinuando pensamentos desarvorados que se convertem em estado de depressão após um fracasso. Um exemplo. Você estudou, não passou naquele concurso, seja lá o que for. Estava confiante que ia conseguir. Não conseguiu. Tudo bem, coisa da vida, né? Aí o que acontece? Você começa a ficar desarvorado, começa a pensar, eu sou incapaz mesmo, eu não valho nada, eu não sei nem porque eu tentei. Aí o que acontece? Nessa faixa vibratória, nessa sintonia, eles falam, exatamente, você não vale nada, você é um medíocre e realmente você não merecia ter passado. Pronto. É o que precisa. Então, aquele ciclo do pensamento já está formado para que eles adentrem. Mas se eu passo por uma situação dessa, vou ficar triste, vou ficar revoltado, às vezes vou, mas eu preciso começar a mudar a minha atmosfera mental. Ok, não passei dessa vez, vou tentar estudar de novo, ou vou ver uma outra possibilidade, talvez isso não é para mim. Talvez tem gente melhor do que eu. Aí eles vão falar, tem gente melhor que você, e tem mesmo. Mas tem pessoas que o quê? Que se rebaixam. Então eles se utilizam dessa energia para te rebaixar ainda mais. Né? Então vamos prestar atenção. Tramam planos bem elaborados, formando uma rede de problemas. Vocês já passaram por isso? Que atuam na frente de vítimas incautas que lhe padecem a necessidade. Olha só, vou dar um exemplo ridículo aqui, né? Sabe aquela mensagem do WhatsApp que deu mais linha para o novelo do que precisava? Vocês têm essa situação ou não? Ninguém tem. Você manda um negócio e de repente vira uma discussão ou vira uma coisa, uma troca totalmente desnecessária. Até nisso existem planos, até nessas conversinhas sem noção, esses comentários ridículos que a gente vê, né, nas redes sociais, um brigando com o outro e respondendo o outro. Tudo isso, né? Planos bem elaborados, situações que a gente sente a vida como se tivesse um enrosco, num verdadeiro novelo. Então, eles conseguem fazer com que isso se agrave mais, tá? Aí, essa melhor. Olha só. Atiram pessoas problemas. Conhece essa pessoa problema? Nas ações enobrecidas, com objetivos de causar situações embaraçosas e perturbadoras. Sabe aquele espírito de porco que aparece no centro espírita? E entra naquela equipe harmonizada? Pois é. Precisa de auxílio? Precisa. Precisa ser acolhido? Precisa. É a ovelha negra dos espíritos. Pois é, mas precisa ser acolhido. Não estou falando que os espíritos estão mandando essas pessoas. Dando um exemplo, pode ser na nossa família. Aquela pessoa difícil, né? Você tem 1000 projetos dentro da empresa, você é colocado com aquele, com aquela que realmente ninguém suporta. Tem gente assim, fazendo assim, né? Então, parabéns para você e para mim, porque isso é uma prova de choque a qual nós vamos vencer. E nós não vamos permitir que eles agravem essa situação. Porque nem tudo, gente, aí é que tá, nem tudo são os espíritos. Eles vão entrar aqui, que a pessoa, o problema está na nossa frente. Cabe a nós potencializar o problema. Porque se eles veem que a gente está acolhendo aquele companheiro difícil, que a gente está lidando com a tolerância, tentando de alguma forma contornar aquilo, eles vão começar a ser enfraquecidos no propósito. Então, uma coisa é a gente ser defrontado por essas situações, né, desconcertantes, outra coisa é eles tomarem conta. Então, muito vai depender de como a gente vai agir diante do problema. Mas olha só o que mais que eles fazem. Geram suspeitas infundadas, semeando dúvidas. Vocês já passaram por isso?
Suspeitas infundadas, semeando dúvidas naqueles que têm nobres ideais, para que atrofie, olha só o termo que chama de os germens da fé, da confiança e da perseverança, da afetividade ao bem. Então é aquela pessoa, vou dar o centro espírita que é mais fácil, que começa no centro espírita, muito bem, que eu gosto de chamar do fogo de palha, com um fraterno, mas ela quer fazer tudo faz, tudo, porque tá excited e é maravilhoso. Mas começa um momento que a gente precisa o quê? Começar a ver o que a gente quer fazer, para doar o melhor de si, né? De dar 100%, porque ninguém pode fazer tudo 100%, né? Então por isso que as pessoas são diferentes, cada um, né, tem a sua habilidade, cada um tem um gosto por uma coisa, maravilhoso. Mas olha só, nesse caso aqui, eles geram suspeita infundada. Então eu chego no centro espírita, ou eu chego, sei lá, numa festa, eu começo a pensar, vem uma coisa na minha mente, estão falando de mim. Começo a pensar, isso, estão falando de mim. A pessoa nem está olhando para você, mas só porque fez assim com o outro, estão falando de mim. E aí você acorda, não está rindo, né? Bem que não saiu. Você acorda com aquela pessoa na cabeça e você fala, realmente ele e ela não gostam de mim. E já sabia mesmo. Essa pessoa nem pensou em você, gente. Coisa de louco, exatamente. Para criar o que? A intriga. Isso acontece demais no centro espírita. Dentro da casa espírita, fora da casa espírita, no trabalho. Você está lá na sua equipe, de repente, naquela semana você acorda com o sentimento de que aquela pessoa está querendo te puxar o tapete. A pessoa às vezes nem abriu a boca. Não, mas eu sinto que ele quer. Então espera a pessoa te dar uma dica, te dar uma prova de que realmente ele está pensando isso. Porque pode ser sim essas suspeitas sem fundamento. Que a gente começa a entrar, né, nesse novelo aí de situações. Então, olha, essa é a pior, é a mais difícil para mim. Eles dialogam pelo pensamento, com técnicas. Técnicas assim, infalíveis. Para demolir construções frágeis de conscientização no bem. Então eu começo na casa espírita, ou eu começo a fazer algo bom para mim, ou eu procuro alguma coisa que vai me melhorar, aí eu começo a ouvir, isso não é para você. Quem você pensa que você é? Não vai lá não, porque ninguém gosta de você. Vocês estão, né? Percebem isso? Já ouvi isso tanto, gente. Pra que você vai lá? O pessoal te detesta. Eu falei, que bom, que ótimo. Uma oportunidade que eles têm de começar a gostar. Porque eu também não gosto de muita gente. Então, essa técnica já não funciona mais pra mim. Porque quem você pensa que é? Gente, pois é, não sou ninguém. Eu sou aqui, tô aprendendo. Vocês também, estamos todo mundo assim, bem difícil, dificuldade tremenda, espiritualmente falando. Mas estamos no caminho, é isso que eu sou, não sou mais nada. E aí eles tentam fazer isso, né? Não vai lá naquele centro espírita, olha, aquela equipe que você entrou, pessoal, tem um grupinho lá, ninguém gosta de você. A pessoa nem falou nada. No trabalho, a mesma coisa. Então a gente começa a criar as fantasias, e aí a gente começa o quê? A enfraquecer e não querer mais fazer a parte daquele grupo, não querer mais ir no centro espírita, não querer mais ir naquela terapia em grupo, porque o pessoal está falando de mim, não querer mais isso e aquilo, que eu sabia que no início ia me fazer bem. Então vamos tomar cuidado, porque eles sabem o que nos faz bem também. Então, se não tem como nos atingir pelo que nos faz mal, vão começar a nos atingir pelo que nos faz bem. E uma das estratégias é justamente essa. Começam a dialogar. Então não é que você vai ouvir voz de espírito, isso que é o difícil. Porque se você ouvisse a voz do espírito, era mais fácil. Nem necessariamente você vai ouvir. Mas vem uma coisa do nada. Como é que eu sei que aquilo é meu ou não é? Bom, você não estava nem pensando naquilo. De repente o João veio na sua cabeça com uma faca na mão. O João do seu trabalho. Que isso? Da onde que saiu isso? Você nunca nem conversou direito com a pessoa. Então a gente tem que prestar atenção. Aí começa, olha para a esposa, né? Comprou uma roupa nova. Aí você começa, tá querendo se aparecer para alguém, pensando, será que tá com outro? Será que ela tá postando na internet? E aquilo fica, gente. Quantos casamentos não são acabados por causa desse tipo de situação? E a gente não percebe a influência espiritual dentro do lar.
Vamos tomar cuidado. Por isso a importância do Evangelho no Lar, para nos prevenir contra essas estratégias infelizes, né? Então, eles intoxicam a psicosfera daqueles que são os seus dependentes psíquicos, que somos nós. Porque quando eu estou numa sintonia de orgulho, de baixeza espiritual, de ficar xingando, de ficar pensando, de ficar me colocando para baixo, eu estou o quê? Na psicosfera deles. Eu estou na sintonia deles. Então, é exatamente isso que eles querem. Então, quando isso acontece, o que acontece com a gente? Vem o mal-estar. Aí vem aquele sentimento que parece que você está sendo sugado para o solo da terra, né? Está sendo puxado. A pessoa fala, parece que eu acordei no fundo do poço. E acordou mesmo. Porque a gente foi realmente, psiquicamente, sugado. A energia está totalmente deteriorada. Por quê? Por causa daquilo que eu não consegui me vigiar. Às vezes eu estou assistindo um filme de guerra e acabo dormindo ali. E acordo no outro dia. Vocês acham que a gente vai ter que tipo de sono depois de assistir um filme violento? Que tipo de sono, que tipo de sintonia vibratória saindo do corpo que a gente vai ter? Eu não estou condenando, gente, quem gosta. Cada um assiste o que quer, faz o que quer. Mas antes de se deitar, faz uma prece. Ou ouve alguma coisa, veja alguma coisa que vai te tirar um pouco daquela sintonia. Vou contar um caso para vocês. Essa semana, meu filho toca bateria numa bandinha lá da escola dele. Aí eu tô lá no meu quarto e de repente começo a sentir uma coisa ruim. Falei, será que eu tô tendo infarto, uma coisa me apertando a garganta? Mas como faz tempo que eu não tô na desobsessão, eu falei, bom, tem boi na linha, deixa eu investigar, né? Aí fui no quarto dele lá e ele ia tocando. Quando eu olho no Alexa lá, sabe qual que é a música? Qual que a música falava? We are going to the hell. Eu falei, não. That's it. Falei, meu filho, que música é essa? Não, porque o professor falou que tem que ensaiar. Eu falei, não. A gente vai acabar com isso aqui agora. Não preciso, gente, de graça. Não, já tem os normais, né? Os que já são normais. Eu tenho que trazer, porque o que acontece? Os nossos irmãos passando por ali vão se sintonizar com a música que está falando We're going to the hell. Que beleza, vamos junto então. Eu não preciso disso na minha casa. E vocês também não. Então, a criança não sabe. A criança que está na internet não tem a menor noção. Os pais precisam estar atentos a isso. A criança não sabe. E meu filho falou para mim, mas o que tem a ver? Pois é, não tem a ver para você ainda. Mas está tudo a ver aqui. Vamos parar com isso agora. No dia seguinte, meu marido falou na escola, olha, eu acho que essa música não é apropriada para criança de 12, 13 anos. Aí o professor trocou. Que ainda bem que ele resolveu trocar, porque senão eu ia baixar lá no outro dia, né? Então, ia falar, não tem banda mais, ele tá fora, porque se eu não vou desencarnar se eu ver meu filho tocar um negócio desse. Se tivesse 18, 20, 21, faz o que quer da sua vida. Quer colocar na sua casa, você coloca, mas dentro da minha casa, aonde a gente faz isso para ter um ar para poder respirar vibratoriamente, isso não pode permitir. Então, tô dando um exemplo ridículo assim que aconteceu lá em casa, mas veja, eu não estava nem ligando a coisa, eu estava fazendo outra coisa, de repente me deu um mal-estar. Mas um mal-estar, não coisa ruim, algo assim, uma tristeza, uma angústia. Eu falei, o que é isso? Não tem nada hoje acontecendo. Do nada, gente, 6 da noite. Então vamos ficar atento, né? E se a gente não está atento a isso, a gente cai. Aí acha que está com depressão, aí olha para a cara do marido e acha que tem alguma coisa errada, e aquilo vai virando uma bola de neve. Certo, gente? Vocês se identificam com essas coisas assim? Que bom. A outra falou muito, né? Isso é triste, né? Isso é triste. Então vamos lá. Pode um homem se afastar da influência dos espíritos que incitam mal? O que vocês acham? Sim. Porque só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou atraem por seus pensamentos. Então, veja, o que a gente deseja e o que a gente atrai pelo pensamento é a companhia que a gente tem. Simples. Então, eu quero assistir um filme XYZ, as minhas companhias são essas. Eu quero ir no bar onde as pessoas estão se matando de beber, não tenho nada contra ir no bar, gente, não tenho nada. Mas a gente tem que pensar que a gente vai num ambiente desse, nós vamos estar imersos na atmosfera deles.
Simples, não estou falando para não ir, ai que horror. Não, a gente vai, a gente se diverte, é uma vida social. Mas eu preciso saber aonde que eu estou pisando. Essa é a diferença, né? Vai num show, né? Não sei, contei para vocês aqui. Eu adoro Guns N' Roses, mas eu não tenho coragem no show deles. Como média, eu acho que eu desencarno na hora que eu chegar lá. Aí eu falei, deixa eu fazer um teste, deixa eu olhar no YouTube, ver se eu consigo assistir. Mas não consegui assistir nenhum vídeo dele tocando. Então não dá para mim. Eu tenho que saber que não dá pra mim. Porque eu sou melhor que os outros? Não, porque a energia eu não consigo, eu vou passar mal. Mas a gente tem que saber aonde vai. Né? Não é porque o amigo faz, eu vou também. Não, se não é o ambiente para você, você precisa saber dizer não. Né? Precisa saber dizer não. É a nossa atmosfera psíquica. Né? Um espírito obsessor terá tanto poder sobre nós quanto seja o poder que facultamos a esse espírito de nos obsedar. O obsessor tem sobre nós a influência do tamanho da nossa capacidade de atraí-lo para o nosso campo de ação. Então tá aí, gente. Os obsessores em si, eles não fazem nada. Eles só estão esperando serem atraídos. Agora, eu posso estar numa sintonia elevada e eles vão tentar. Como a gente falou, eles vão continuar tentando. Mas nesse caso aqui, o poder deles é baseado no que a gente permite. Então, é claro, quando a pessoa chega ao centro espírita, num caso grave de obsessão, ela não tem a força moral e física para se libertar, inicialmente falando. Isso é fato. Então, precisa do quê? De um magnetizador, precisa de uma interferência de um terceiro elemento de energia magnética para conseguir afrouxar esses laços de conexão entre os espíritos e a pessoa. Passando um determinado tempo, a pessoa começa a cair em si. Ela precisa começar a caminhar por si só. Precisa começar a perceber que ela não é a vítima. Precisa começar a perceber o nível de pensamento, como é que está sendo o dia dela. Ela começa a caminhar devagarzinho. Mas agora, a gente depender do centro espírita para se livrar da obsessão, gente, desculpa a notícia para vocês, não vai funcionar. O centro espírita não vai curar a sua obsessão. Não vai. A pessoa que vai se libertar da obsessão sou eu e você mesmo. Agora, temos ajuda? Temos. Temos os espíritos protetores, temos os espíritos de luz, temos o centro espírita, temos o paz, temos o diálogo nas reuniões mediúnicas, mas no final das contas é da pessoa para procurar um outro rumo. Não tem outro jeito. A gente vai ver aqui que os espíritos mesmo falam. Então, quando perguntaram no livro Consolador, perguntaram a Emmanuel uma pergunta excelente, olha só. Muita gente procura o espiritismo queixando-se de perseguições do invisível. Os que reclamam contra essas perturbações estão, de algum modo, abandonados pelos seus guias espirituais? O que vocês acham? A pessoa que chegou aqui obsidiada está abandonada? Não. Então, ele vai dizer que a proteção de Deus, ela se estende sobre todos nós, sem exceção. Aí, a perseguição dessas entidades são o quê? São as próprias provas redentoras. Mas Emmanuel nos adverte, antes da pessoa se taxar como obsidiada, como vítima, como coitada, precisa ver-se dentro do coração dela, olha só as palavras que ele usa, antes de se queixar, se ela está movida por alguns inimigos terríveis do homem, essa palavra que ele usa, orgulho, egoísmo, preguiça, ignorância e avareza. Por quê? A nossa queixa é sempre o quê? Os espíritos estão fazendo isso comigo. E eu não estou aqui para defender os espíritos obsessores. Já me disseram, você defende. Não, não defendo. Eu estou a favor de que todo mundo tem uma chance. Aos olhos de Deus, todos nós temos uma chance. E a gente precisa também ter compaixão da dor que eles estão sentindo. Ah, mas são ruins, são maléficos. São, porque estão sofridos. Ah, mas eles não acham que são sofridos. Não acham, mas estão doentes. Joana de Ângeles fala, estão doentes, mas se recusam a admitir que estão doentes. Mesmo os hipócritas são os mais doentes ainda. Então, é difícil, gente, é muito difícil a gente ter compaixão desses nossos irmãos. Porque a gente só pensa, né? Ah, não sei o quê,
aconteceu com a nossa família, né? A gente fala, os obsessores, esse pessoal que é ruim. Se alguém, hoje ou amanhã, vai assassinar o nosso filho, alguém se garante de não virar um obsessor aqui? Eu não me garanto. Vamos supor que a gente está no mundo espiritual e a gente descobre que alguém maltratou o nosso filho aqui na Terra ou está traindo o nosso filho aqui na Terra. Vocês se garantem de não virar um perseguidor? Eu não me garanto. Então, veja que não é simplesmente espírito das trevas, são pessoas que carregam uma dor, que muitas vezes nós provocamos. E quando não provocamos, fomos cúmplices de alguma situação. E quando não fomos, eles estão sendo, aproximados pela conduta que a gente leva. Então, se eu estou sempre me colocando para baixo, sempre blasfemando, eu vou ter sintonia de espíritos que gostam disso. Falando mal, pensando isso, pensando aquilo. São esses espíritos que vão ser os meus companheiros. Não tem outro jeito. Mas tem épocas do dia que a gente está melhor. Tem épocas que a gente está pior. Então, qual que é o objetivo? Todo mundo aqui só pensar no bem? Não, a gente não consegue fazer isso ainda. É a gente perceber quando o pensamento não é meu, quando a minha vibração baixou, quando aquilo não está bom ali naquele ambiente para mim. Aí sim, você e eu conseguimos começar a nos libertar da obsessão. E não é só isso, é o nosso processo no caminho do bem. Então, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas. Então, veja, é a vontade. Então, se o espírito aproxima de mim e eu consigo repeli-lo pela minha vontade no bem, o que vocês acham que acontece? Eles desistem? Sim ou não? Não? Depende. O que quer que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo. Olha aí, quer livrar da obsessão. Tá aqui a dica. Não obstante, espreita o momento favorável, como o gato espreita o rato. Tô lá em prece. Tô lá desejando bem. Tô dentro do centro espírita, fazendo o meu melhor. Realmente, sinceridade. Não estou sendo influenciada por eles. Mas o que acontece? Eles estão esperando qual vai ser o próximo buraco que eu vou cair. Porque a gente vai cair. Mas qual que é a ideia? É eu cair e eu me levantar. E eu só tenho força para me levantar quando eu começo a perceber isso. Né? Então eles vão ficar ali à espreita. Mas não tem como nos atingir se a gente estiver com a nossa vontade num outro patamar. Do contrário, né? Aí, o que a gente vai fazer diante deles? Alguém tem uma dica? O que a gente vai fazer? O que vocês acham? Primeira dica que Joana de Ângeles nos dá. Isso não sou eu, tá, gente? Não os tema. Precisa ter medo de espírito obsessor. Precisa ter medo, gente. Ah, mas são feios. Nós também somos, né? Também não somos bonitos. A gente está num corpo assim... Eu não sei o perispiritualmente como que a gente é. Então, assim, ninguém tem garantia de beleza, né? Vocês estão rindo, mas é. Tem tanta gente bonita, com um corpo espiritual horroroso, que vocês não têm ideia. Então, vamos aí, tá? Não tema, não se deixe seduzir pela sua perversidade. Quando a gente tem pavor deles, a gente está se deixando cair, né? Nessas encruzilhadas aí. Não dê ouvidos às suas insinuações. Não se deixe abater. Porque todo mundo que está na Terra vai ser assediado. Sem exceção, gente. Não tem assim. Com raríssimas exceções, ela fala. Todos nós estamos em trajetória para a luz. Então, em trajetória é o quê? Nós vamos ser assediados. A diferença é até que ponto eu vou permitir que essa influência me atinja. Mas todos vamos ser assediados. Todos, sem exceção. Se desejar vibrar numa faixa superior a eles, ora mais. Ore mais. Reaja mais às suas influências mentais, aos seus pensamentos de causar intriga. Reagir. Porque a gente não tem como eliminar. É reagir, né? Aí ela vai falar que nós temos um compromisso com o Cristo. Não é com os espíritos obsessores. Então, nesse momento da dificuldade, a gente tem que, sim,
passar pelo sacrifício e pela abnegação, porque às vezes os dias são difíceis. E às vezes, como eu brinquei com vocês, né? Quando eu falei do espírito e tal, eles não vão sair de perto. Essa semana mesmo, apareceu não, porque eu não vejo, mas eu senti, eu falei, olha aqui, eu pensei comigo, eu falei, olha, hoje não vai ter como. Eu vou precisar orar para que os amigos espirituais venham te buscar. Não há como você me importunar hoje. Não tem a menor condição. E aí, eu fiz uma prece. Não deu 10 minutos, gente. Mas eu senti o assédio, eu senti que ele estava pronto. Eu falei, não. Hoje eu não vou permitir que ninguém tire a minha paz. Mas a gente tem que estar atento a isso. E esse processo que é o mais difícil, a gente começar a se ligar quando vem aquela influência, né? E que não é tão difícil assim, porque se você está num momento da sua vida assim, assado, de repente dá aquela angústia, da onde que veio aquilo? Né? A gente já viu como que eles trabalham, né, no background aqui. Então, ela fala, fica, né, do lado da verdade, né? Não se desculpe, não se refugie em fragilidade, em vitimização, em dizer que, essa obsessão, porque eu sou imperfeita. Não! Fiquemos do lado da verdade. Sim, sou imperfeito, vou ser assediado, mas eu preciso me fortalecer para lidar com essa situação. E é assim, porque são pessoas como nós. São pessoas desencarnadas, mas são como nós. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Como é que a gente dá uma melhorada aí? Orando é uma situação, né? O que mais? Pensamento elevado, sim. Chico perguntou para Emmanuel, e Emmanuel deu para ele 2 métodos assim, rápido, de libertação gradativa. Por quê? Porque prece não vai eliminar a obsessão do dia para a noite. Então, olha só o que Emmanuel falou para ele. A oração, porque você se lembra de Deus. E o serviço, porque você se esquece de você. Ponto. Coisa de espírito superior, né? Não falou mais nada. Oração e o serviço no bem. Porque é o desinteresse. Quando os espíritos veem que eu estou saindo de mim, daquele orgulho, daquele egoísmo de querer, de tudo, eles começam a ver que alguma coisa está diferente ali. E aí a gente começa, né, a se despertar. Então, seja fazendo o bem, colocando toda a confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruir o império que desejam ter sobre vós. Só fazendo o bem, a começar por a gente mesmo. Só isso, meus amigos, não há outra fórmula mágica. Eu queria que tivesse aqui uma fórmula. Você vem no centro espírita, tá 8 sessões de passe, 50 sessões de desobsessão, você está curado. Queria que fosse assim, mas não é. Não é assim que funciona. E tá aí a doutrina espírita e as obras para nos mostrarem. A prece é um meio eficaz para a cura da obsessão? O que vocês acham? Sim? Então, vamos ver o que os espíritos responderam. A prece é um poderoso auxílio para todos os casos, mas não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Não é suficiente. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Então, veja, prece, ação da vontade. A pessoa precisa querer ser libertada da obsessão. Porque que ela vem aqui, ela pede o quê? Tira esses espíritos de mim, porque eu estou sofrendo, porque eu sou isso. Não, ela precisa se conscientizar que ela tem um papel essencial no processo obsessivo que ela sofre, né? Cumpre ao obsedado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. E essa causa, meus amigos, só a gente sabe. Cada um sabe de si. Mas eu não lembro, não fiz nada. Ele não está falando aqui de atitudes, de coisas que a gente fez. O que está dentro de mim? Só a gente sabe. Só a gente sabe. O nível do orgulho, da ganância, da maledicência, da crueldade, enfim. A gente tem tudo isso dentro de si. Só a gente sabe, né? Do sentimento de vingança. Porque a vingança hoje, ela não é mais sangrenta, mas ela é pelo pensamento. Né? A gente às vezes nem fala, mas a gente está pensando. Dá aquele gosto quando a pessoa que a gente não gosta não se deu bem. O que os espíritos fazem? Você está bem feliz, né? Então, não tem como a gente disfarçar. Não, realmente, não estou feliz porque eu ainda não amo aquela pessoa, mas eu vou me esforçar para não desejar o mal.
E assim eles vão vendo que, ainda sou isso tudo, mas estou tentando sair disso. E aí a vida continua, mas a gente precisa se fortalecer, né? E aí, Joana de Ângeles veio falar para nós, para a gente finalizar, que quando Jesus esteve entre nós, nem ele ficou ileso dos espíritos infelizes. Por quê, gente? O Cristo, vamos colocar aqui, Cristo não precisava passar pelo assédio espiritual? Não fala para mim. Não tem nada que atraía os espíritos, certo? Só que ele foi assediado. Só que ele não se deixou levar, óbvio, porque não tinha ali o que passar. Um espírito como Cristo, se ele quisesse, governador do planeta, não poderia expelir esse povo todo do nosso planeta? Todo mundo ficar bom ao mesmo tempo, tirar esses espíritos daqui, não podia fazer isso? Por que ele não faz? Porque somos nós ainda reencarnados. Lembra que a gente falou nisso? A atmosfera psíquica da Terra. A gente ainda vive nesse ambiente. Então, Cristo consegue afastar os espíritos instantaneamente e não se influenciar por eles. A diferença é que ele os afastava, mas ele já via naquele espírito um futuro de luz. Ele tinha compaixão. Ele tinha energia de falar, sai desse corpo que não te pertence. Mas no fundo, ele sabia que aquilo era um filho de Deus, com oportunidade como todos nós temos. E é essa postura mental que a gente precisa ter diante das obsessões. Quando a gente ouve um caso, ou quando a gente está passando por isso, é de tentar perceber qual que é a dor dessa criatura, porque está me doendo tanto, ele também deve estar sofrendo. Não é para a gente ficar dialogando com o espírito, gente. Por favor, me entenda, não é isso. É a gente começar a ver esse sentimento de compaixão, sem repugnância, porque é difícil a gente não ter repugnância. É muito difícil, mas é possível. Então, ela fala que a dificuldade, né, é a prova, o sofrimento é o teste, a perturbação é desafio, que todos devemos enfrentar e vencer. Então é por isso que o Cristo permitiu que esses espíritos estivessem ao redor dele também, para mostrar que é possível nós apaziguá-los através do bem. Como é que a gente acalma esse pessoal que está nos perseguindo? É vendo que a gente está diferente, que a gente está mudando de postura, que aquela pessoa que a gente odeia, a gente não está maltratando mais. A gente não gosta ainda, eles vão saber, mas é devagarzinho. E aí a gente vai buscando, né? Vocês já estão aqui hoje. Eles já estão olhando para nós e falando, você, falando aí de Jesus, você, ouvindo sobre Jesus Cristo, o que é isso? Pois é, já é uma surpresa para muitos aqui, maravilha. Então, agora para a gente finalizar, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma experiência diferente. Tá? Não tem que ter medo, não, ninguém vai parecer materializado aqui, não. Vamos tentar colocar em prática um pouquinho do que a gente viu hoje? Vamos? Vou fazer o seguinte, vou pedir para abaixar um pouquinho a luz, só um pouco, não abaixa tudo também não, porque senão eu não consigo ler aqui. Só para o pessoal se concentrar, pode abaixar, pode tirar a luz, isso, tá bom assim. E aí, para a gente finalizar, eu queria que nós, baseado em tudo que a gente falou hoje, tudo que a gente conseguiu refletir, de tentar ver, né, esse lado dos nossos irmãos sofridos. Mesmo os mais trevosos, mesmo os mais hipócritas, não importa. Eles são nossos irmãos. Então, hoje, eu queria convidar vocês para que a gente finalizasse esse nosso estudo de hoje com a prece pelos espíritos endurecidos. Vocês topam? Então, eu dei uma reformulada, sem tirar a essência, óbvio, porque a prece é muito longa, mas eu dei, assim, uma mudada para a gente só pegar realmente o que é mais pertinente ao que a gente realmente quer oferecer para eles. Porque, meus irmãos, é só o toque do amor que vai fazer com que um dia eles possam ser regenerados. Nós não temos esse amor ainda, mas o Cristo tem. Então, é a Deus que nós vamos elevar o nosso pensamento. Então, vocês podem fechar os olhos, podem ficar tranquilos. Eu vou falando e vocês vão refletindo sobre essa prece, tá? Vamos abrir os nossos corações, tentar envolver todos esses espíritos que fazem parte da nossa história,
para que eles possam receber também na noite de hoje. Então vamos lá. Senhor, lançai um olhar de bondade aos espíritos imperfeitos que o desconhecem e ainda estão nas trevas da ignorância. Bons espíritos, nos ajude a fazê-los compreender que, nos induzindo ao mal, obsedando, atormentando, aumenta os seus sofrimentos, que a felicidade que vocês já alcançaram se torne um encorajamento para eles. Irmãos, que têm o prazer em nos fazer o mal, ouve essa prece que fazemos por vocês. Ela prova que te desejamos o bem, embora ainda vocês permaneçam no mal. Vocês são infelizes, porque é impossível ser feliz praticando o mal. Por que permanecer no sofrimento se depende de vocês sair dele? Não veem os bons espíritos que nos cercam? Como são felizes? Não querem também ser felizes como eles? Isso parece ser impossível, mas nada é impossível para aquele que quer, porque Deus nos deu a liberdade de escolher entre o bem e o mal, ou seja, entre a felicidade e a desgraça. E ninguém é condenado a fazer o mal. Se tem vontade de fazer o mal, pode também ter a vontade de fazer o bem e ser feliz. Elevem seus pensamentos a Deus, apenas por um instante, e um raio de sua divina luz lhes esclarecerá. Diga conosco essas palavras: Meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tente se arrepender e fazer o bem ao invés do mal, e verão sua misericórdia. Sentirão um bem-estar desconhecido, substituindo os seus sofrimentos. Quando decidirem dar um passo no caminho do bem, o resto será fácil. Entenderão quanto tempo perderam da sua felicidade por sua própria culpa. No entanto, um futuro radioso e cheio de esperança surgirá, lhes fazendo esquecer um passado de perturbações e torturas morais. Chegará um dia que as torturas se tornarão insuportáveis e vão querer se libertar a todo custo. Porém, quanto mais esperarem para tomarem uma decisão, mais difícil será de escapar do sofrimento. Não creiam que ficarão sempre nesse estado, porque isto é impossível. Existem agora duas perspectivas pela frente: sofrerem muito mais do que sofreram até agora, ou de serem felizes como os bons espíritos que estão ao nosso redor. A primeira opção é inevitável se persistirem no mal, mas a segunda basta um simples esforço da sua vontade para se afastarem do mau caminho. Apressem-se, meus irmãos, pois cada dia de atraso é um dia de felicidade perdida. Bons espíritos, faça com que essas palavras tenham acesso nas almas desses nossos irmãos ainda atrasados e possam ajudá-los a aproximarem-se de Deus. Nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, que teve tanto poder sobre os espíritos maus. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.